Estamos aqui mais uma vez no nosso curso Pertencer, hoje, para realizarmos a nossa quarta aula. Quero lembrar você do nosso material, dos exercícios. Você precisa preencher os exercícios, você precisa estudar a matéria. Vou sempre lembrar em todos os cursos, no final do nosso curso você vai passar por uma entrevista e você vai precisar ter o conhecimento do que estamos conversando. Então valorize esse momento, faça seu investimento e aprenda realmente algo novo no seu coração, mesmo que já seja algo conhecido. Aplique um novo valor na sua vida para que nós possamos ter realmente o resultado que esperamos, a sua vida abençoada, a sua vida ativada e você inserido nessa família com seu coração apaixonado para servir ao Senhor e junto conosco ministrar as pessoas que estão à nossa volta. Hoje nós vamos estar falando a respeito de dons e ministério. Nós vamos estar pensando um pouquinho como conhecer os nossos dons e como servir melhor. Como que eu posso melhor servir a minha comunidade, a minha liderança e como que eu posso então experimentar essa vida de Deus através das habilidades naturais e também das bênçãos ministradas de Deus sobre a minha vida. Primeiro nós vamos falar um pouquinho a respeito de ministérios segundo a Bíblia. Ministério é usar o que Deus me deu para servi-lo e para suprir as necessidades dos outros. Então, eu vou precisar entender que ministério é serviço. E quando eu afirmo que ministério é serviço, então eu vou precisar dispor o meu coração para compreender aonde eu me sinto realmente chamada para servir. E nesse ministério eu vou doar a minha vida, ou parte do meu tempo, para que as pessoas sejam abençoadas. Nós vamos precisar pensar ministério em 3 direções, ou em 3 dimensões. Eu vou precisar entender que quando eu sou chamada para servir, nós vamos ministrar em 3 direções. Nós vamos ministrar ao Senhor, nós vamos ministrar aos outros crentes, e nós vamos ministrar aos não crentes. Quando eu consigo entender essa dinâmica, que quando eu sou levantada pelo Senhor, chamada pelo Senhor, que o Senhor me capacita com habilidades, eu sou direcionada por Deus para ministrar nessas 3 direções. Eu vou tocar ao Senhor, eu vou servir os não crentes e eu vou servir a outros crentes. São essas 3 direções que precisam estarem claras para mim. Mas se eu vou ministrar em 3 direções ao Senhor, ao crente e ao não crente, vai ter que estar claro para mim também que eu vou ter que atender ou trabalhar ou servir em 3 áreas de necessidades. Quais são essas 3 áreas? Eu vou ministrar a necessidades físicas das pessoas. As pessoas têm necessidades físicas que elas precisam serem supridas. Eu vou ministrar a necessidades emocionais das pessoas e eu vou ministrar as necessidades espirituais. Então eu vou precisar ter uma clareza de conseguir enxergar o outro de forma integral. Isso precisa estar muito claro para mim. Quando eu olho para o indivíduo, eu não enxergo esse indivíduo em partes, mas eu enxergo esse indivíduo integralmente. Ele tem necessidades físicas, ele tem necessidades emocionais e ele tem necessidades espirituais. E eu preciso atender essas necessidades. Eu preciso responder essas necessidades. Porque o propósito do ministério, se nós formos lá para as cartas aos Coríntios, 1 Coríntios 12, 5 a 7, vai vir apresentando, vai vir desenhando que ministério é como um corpo vivo
que precisa ser edificado, que precisa ser trabalhado. E Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar a minha habilidade, Deus quer usar o meu chamado, Deus quer usar o meu ministério para edificar esse corpo, para restaurar esse corpo. Então eu preciso ter essa clareza e esse entendimento. Quais são as prioridades do ministério? Então, a primeira coisa que eu vou precisar entender é qual o objetivo de Deus com a minha vida, para Deus me chamar para um ministério. Então, o que eu preciso ter clareza? Que primeiro, eu fui criado para o ministério. Deus me criou propositalmente. Eu não sou um acidente, nem você. Segundo, eu fui salva para o ministério. Quando Deus resgatou a minha alma, quando Deus me restaurou, quando Deus me recriou com o objetivo de realmente desfrutar dessa liberdade. Quando eu faço essa declaração, eu sou salva em Cristo Jesus, eu estou dizendo que eu sou livre em Cristo Jesus. E essa liberdade me dá a clareza que se eu fui criada por Ele, se eu fui salva por Ele, eu também sou chamada por Ele. E eu sou chamada para exercer um ministério. Eu sou chamada para responder esse chamado específico. Mas se eu fui criada, se eu fui salva, se eu fui chamada, eu fui abençoada. E essa bênção ministrada, derramada sobre a minha vida, me faz realmente responder a Deus, servindo ao Senhor em um ministério, seja de ação social, seja de oração, seja de louvor, seja da palavra. O importante é que eu fui autorizada pelo Senhor para servir esse ministério. Como eu sempre estou lembrando a vocês, nós estamos numa aula onde você tem um material fantástico nas suas mãos. Todos os textos bíblicos estão aqui. Todas essas afirmações que eu estou fazendo, elas estão com textos bíblicos inseridos, mas eu quero que você aí, enquanto você está estudando comigo aqui, você esteja buscando esses textos, lendo esses textos, avaliando o que os textos dizem e confirmando esse parecer que eu estou trazendo para vocês. Mas se eu sou chamada, se eu sou salva, se eu sou autorizada, eu também sou enviada pelo Senhor. Quando o Senhor me gera, coloca em mim uma estrutura, me dá uma paixão, me dá uma habilidade, Ele tem o propósito claro de me enviar para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Então, eu não preciso temer responder esse chamado, porque o que eu preciso para exercer esse chamado, o Senhor já me deu. Por quê? Porque eu devo ser preparado para o ministério. E como que o Senhor me prepara para o ministério? Além de todo esse ambiente de formação que você está, aonde, como eu já falei com vocês, aqui na Metodista Central, vocês vão passar por um circuito de formação. E nesse circuito de formação, vocês vão passar por vários treinamentos. E dentre esses treinamentos, vocês vão ser convidados sempre a se preparar para o ministério. E se você se prepara para o ministério, se você percebe que você precisa dessa preparação, você já responde que você se sente responsável por esse ministério. O corpo de Cristo precisa do meu ministério. O que significa isso? A igreja onde eu congrego, essa família onde eu estou inserida, ela precisa do meu serviço. Então, eu preciso ter clareza qual é o meu lugar nesse corpo, qual é a minha responsabilidade. Eu preciso, então, ser responsável pelo meu ministério. E quando eu me coloco nesse lugar de responsabilidade, eu entendo a necessidade no corpo, eu busco o meu lugar na família
E é lógico que eu serei recompensado por esse ministério, porque a palavra do Senhor, ela é clara. A semente que está nas minhas mãos, que eu lanço sobre a terra, ela vai brotar e ela vai frutificar. Então, quando eu supro a necessidade da minha família, quando eu entendo que a minha família precisa do meu ministério, quando eu me responsabilizo com essa família, a honra do Senhor, a bondade do Senhor, o favor do Senhor se manifesta na minha vida. Mas como servirmos a Deus? Como que eu e você, nessa dinâmica de crescimento, alguns conhecendo todos esses princípios agora, outros já com experiência, mas alguns iniciando a sua caminhada cristã, como servimos a Deus? Como que eu vou no corpo de Cristo encontrar o meu lugar e servir ao Senhor de forma que toque o coração do nosso Deus? Eu vou pontuar algumas questões que julgamos importantes. Com um coração de servo, com algo natural. Como que você vai servir? Naturalmente. Deus chamou você, Deus escolheu você, você respondeu o chamado do Senhor, agora você está envolvido nessa família, agora você faz parte dessa família e você vai começar a servir naturalmente dentro daquilo que você já sente, realmente Deus provocando o seu coração para responder. Mas se você vai servir naturalmente, você vai precisar de estar em uma célula, um grupo pequeno de pessoas, para que você possa estar construindo o seu ministério, aprendendo a servir pessoas nesse grupo pequeno de irmãos. E como que você vai desenvolver esse serviço com a sua forma? Ou com a minha forma? Como que nós vamos pontuar isso? A palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não existe uma forma de servir o Senhor, existem múltiplas. E dentro dessa multiplicidade, dessa variedade de serviço que eu posso ministrar ao coração de Deus, como nós já falamos, pode ser no louvor, pode ser na oração, pode ser na palavra, pode ser na ação social, pode ser no ensino, pode ser na administração. Não importa o lugar, o importante é que você tem uma forma, tem uma paixão, tem um chamado e você vai responder esse chamado. Deus me criou e me deu forma para o ministério. Quando nós fazemos essa colocação, nós vamos pegar Jó 10, versículo 8. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Então, o que precisa estar explícito no seu coração? Eu fui formado com um propósito. Você foi formado com um propósito. Eu sou única. Você é único. Então você não vai precisar copiar nada de ninguém. Você vai precisar simplesmente ser você mesmo e servir com o seu coração. Eu fui maravilhosamente formado. E o que eu preciso entender nessa formação de forma maravilhosa? Que no seu ministério, a sua função segue a sua forma, segue o seu estilo, segue a sua personalidade. Algumas pessoas caem no engano de dizer assim: eu preciso aprender a falar que nem a pastora, para Deus me usar. Eu preciso aprender a cantar que nem a pastora Natasha, para eu poder ministrar. Eu preciso aprender a ensinar que nem a Claudinha, para que eu possa ensinar. Meu querido, minha querida, você foi maravilhosamente formado e Deus formou você com uma intenção para que as funções que você vai realizar componha esse conforto da sua forma. Então você não precisa ser igual a ninguém, você precisa ser você, único, única como você é. Porque a sua forma vai determinar seu ministério. E quando nós falamos que a sua forma vai determinar o seu ministério, primeiro, que forma é essa? A sua formação espiritual. Quais os dons que Deus deu a você para exercer o ministério? Mas pastor, eu estou chegando agora, eu não sei quais são os meus dons.
descubra. Você está aqui na classe Pertencer, você tem um circuito para você percorrer, e enquanto você estiver percorrendo esse circuito, você vai fazer a melhor descoberta da sua vida. Quais são os dons que Deus habilitou você para você servir o corpo, para você sustentar a sua família e para você abençoar a sua igreja. Segundo, opções do coração. Quando nós falamos opções do coração, quais são as suas paixões? O que você ama fazer? Do que o seu coração está cheio? Na hora de você definir o seu ministério, em que área você vai trabalhar, aonde está o seu coração? O meu coração está em trabalhar com criança, ministério infantil. O meu coração está em trabalhar com adolescentes. Você vai trabalhar na área de adolescentes. Não, mas a minha paixão é acolher as pessoas que chegam com aquele sorriso, com aquele abraço ali na porta. O seu ministério é o ministério de diaconia. Então, não importa o lugar que você vai estar, o que importa é o que arde no seu coração, a sua paixão, seja cantar, seja ensinar, seja orar, seja criança, seja idoso, seja jovem, seja adolescente, não importa. O importante é que a sua forma, a sua paixão, o seu jeito de ser vai pontuar a área que você vai servir. Mas também nós vamos precisar visualizar os nossos recursos pessoais. Quais são as suas habilidades? O que você sabe fazer? Porque talvez você vai olhar e vai se encantar pelo Ministério de Louvor, porque o Ministério de Louvor é um dos que mais traz encantamento. E você vai dizer, poxa, eu gostaria de estar no Ministério de Louvor. Mas quando você olha para as suas habilidades, você não sabe tocar, você não sabe cantar, você não sabe ministrar, aí é inviável você estar nesse ministério. Você vai precisar ser responsável, consciente que os seus recursos pessoais também apontam aonde você vai estar trabalhando. Seu modo de ser. Qual é a sua personalidade? A sua personalidade também vai falar a respeito de qual ministério você vai poder atuar. Porque se você é uma pessoa muito tímida, como que você iria atuar na dança? Que é uma exposição plena lá no altar. Então nós precisamos entender da seguinte maneira: meu modo de ser. Agora, se eu sou extrovertida, né, se eu não tenho nem um pouquinho de timidez, eu posso dançar, eu posso cantar. Agora, o que nós vamos precisar entender é que quando eu falo de timidez, eu não estou falando de uma timidez paralisante, porque uma timidez paralisante, ela bloqueia a pessoa em qualquer área, em qualquer ministério. Eu sempre falo para as pessoas que eu sou uma pessoa tímida. Quais experiências que você já viveu? Quais experiências que você construiu no percurso da sua vida? No RA existe uma afirmação que eu acho ela impactante. O RA sempre vai trabalhar o seguinte: uma ferida fechada é um ministério aberto. O que nós queremos dizer com isso? Que nós entendemos que quando eu e você passamos por uma cura, passamos por uma libertação, na área que nós fomos mais marcados, na área que nós fomos mais trabalhados, vai ser aonde vai o nosso ministério brotar. Então, se você tem marcas profundas na sua vida, você pode também ter uma clareza que a partir do momento que você recebeu uma extraordinária cura de Deus, um ministério poderoso vai se abrir na sua vida. Por isso que as experiências vão contar muito. Por que Deus usa a minha vida na área de libertação? Por que Deus usa a minha vida na área de cura? Porque eu fui profundamente liberta, eu fui profundamente curada. Quando vocês ouvem a minha história, vocês reconhecem a intervenção de cura de Deus na minha vida. Então, uma ferida fechada, um ministério aberto. Hoje eu tenho liberdade, autoridade para falar a respeito de cura e libertação, porque a minha vida foi profundamente tocada nessa área. Nós podemos servir ao Senhor e nós devemos servir ao Senhor através da nossa igreja. E como que eu faço então para servir através da minha igreja? Nós precisamos entender
que todo crente é criado, salvo, chamado, dotado, autorizado e ordenado a ministrar. Se eu e você tivermos uma experiência de conversão, nos achegarmos à casa do Senhor e não nos dispormos a crescer, nós vamos estar deixando de cumprir o propósito do nosso Deus. Porque criado, salvo, chamado, dotado, autorizado e ordenado. Eu e você temos uma ordem de Deus. Recebemos uma ordenança do Senhor, que é ministrar aos não crentes, ministrar aos crentes e ministrar ao Senhor. Então eu e você temos essa responsabilidade. Então a função segue a forma do ministério. Então as funções que eu vou precisar desenvolver é a forma do ministério que eu sou chamada, autorizada, ordenada, como nós já falamos, para estarmos trabalhando. Desenvolver, usar os dons é um ato de boa mordomia. Quando eu e você entendemos o lugar no corpo, quando eu e você temos clareza dos nossos dons, quando eu e você ministramos, servimos ao Senhor através da igreja, nós também estamos sendo mordomos. A mordomia não é só apenas através de dízimos e ofertas, porque algumas pessoas acham que cumprir a mordomia é entregar o dízimo e entregar a oferta. Mordomia também tem a ver com entrega de vida, serviço ministrado. Quando eu me torno uma boa mordoma, então eu vou servir também o Senhor através dos espaços, dos ministérios que nossa igreja tem para cumprir o propósito do Senhor. É da vontade de Deus que o ministério seja desenvolvido de acordo com o contexto da igreja local. Qual é o nosso contexto de igreja local? Uma igreja com ministérios fortes e uma igreja com células fortes. Então, tanto nas células quanto nos ministérios, você vai servir o Senhor. Você pode servir ao Senhor. É isso que precisa ficar bem claro. O nosso contexto de família, o nosso contexto de igreja local é termos ministérios dinâmicos e células fortes, vibrantes. Então, tanto no contexto do ministério quanto no contexto de uma célula, você pode exercer o seu ministério, abençoar pessoas e servir ao Senhor. O Espírito Santo é quem equipa os membros das igrejas com os dons espirituais que precisam para executar todas as tarefas que ele deseja que sejam cumpridas. Pastor, então a senhora está dizendo que eu sou capacitada por dons naturais? Sim, as suas habilidades, as suas experiências, o seu conhecimento, habilidades naturais. Mas nós também vamos aprender que a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito do revestimento de poder. Que quando eu sou revestida de poder, o Espírito Santo me equipa. Além dos meus dons naturais, das minhas habilidades naturais, eu também vou ser capacitada espiritualmente para servir ao Senhor. Eu gosto de fazer uma comparação, uma analogia muito simples. Eu trabalhando no reino de Deus, eu trabalhando na casa do Senhor, eu servindo em um ministério sem unção espiritual, é como se eu estivesse cavando com uma pá na mão. Eu trabalhando numa igreja, servindo ao Senhor no ministério, cheia do Espírito Santo, recebendo essa autorização de graça e poder, é como se eu estivesse cavando com uma escavadeira nas mãos. Os meus talentos, os meus dons naturais me faz produzir na presença do Senhor em uma medida. Os dons espirituais me capacitando, me realmente movimentando, me colocando em ação, me faz produzir em uma dimensão diferente. É isso que nós precisamos entender. Os dons espirituais não anulam os dons naturais. Os dons espirituais não anulam as minhas habilidades, mas os dons espirituais potencializam as minhas habilidades.
se eu permitir que o Espírito Santo me enche de autoridade, os meus dons naturais, as minhas habilidades naturais vão ser potencializadas no reino. Então, em vez de uma pá, eu tenho uma cavadeira. Chegando no final do dia, chegando no final de semana, a minha produção é outra. É isso que nós precisamos ter clareza no nosso coração. A igreja existe para operar na base dos dons. Independente de que dom é esse, o que nós precisamos é ter clareza que o Espírito Santo, ele atua nas nossas vidas para que nós possamos desfrutar dessa capacitação extraordinária, dessa capacitação divina para servir. Todos os ministérios devem funcionar com a finalidade de alcançar o bem-estar e crescimento do corpo de Cristo. Para que meu ministério existe? Para que eu me ingressei em um ministério? Promover bem-estar do corpo, promover saúde emocional da igreja, saúde espiritual, saúde física. Nós estamos trabalhando para que a nossa igreja seja essa família saudável. Quando nós congregamos, quando nós nos reunimos no templo e formamos a igreja viva, esse ambiente de igreja viva precisa ser um ambiente terapêutico, promovendo bem-estar para que a igreja possa desfrutar de tudo o que o Senhor tem direcionado para ela. E quando nós alcançamos esses valores, nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nos comprometemos. Daí, porque encorajamos todos a fazerem um compromisso com Cristo e com a igreja. Antes de você filiar a essa família, você já filiou o Senhor. Você já o aceitou como seu eterno Salvador. Você já o confessou como Senhor da sua vida. Agora, cumprindo esse propósito que nós estamos aqui, desse desafio de sermos membros dessa comunidade, dessa família, você assume o compromisso de proteger a sua igreja local, de guardar a sua igreja local, de amar os seus líderes, de proteger os seus líderes, de ser amados pelos seus líderes, de serem cuidados pela sua igreja. Então é isso que nós precisamos ter clareza. Por que isso é importante? Porque a marca registrada de uma igreja madura é que os padrões de liderança são elevados anos após anos. Então, você está no primeiro degrau. Você está fazendo o curso Pertencer. Terminando esse curso, você vai se tornar um membro dessa comunidade. Só que você vai perceber que cada período que você superar, você vai ser desafiado a elevar o seu nível de liderança, a elevar o seu nível de experiência. E como que isso acontece? Com formação, com treinamento. Por isso que esse ambiente é um ambiente de treinamento. Com isso, nós temos um propósito. E que propósito é esse? É treinar você para você ser um dos nossos líderes. Ou líder de célula, ou líder de ministério. Nós queremos você crescendo e se tornando um líder eficaz. Diante disso, nós vamos dizer a você que todo líder também é um aprendiz. Eu sou a pastora da igreja, mas eu sou uma aprendiz. O líder de discipulado da igreja, ele já tem um nível de crescimento, uma base, de treinamento, mas ele é um aprendiz. Independente do cargo que temos, da nossa função no corpo, somos homens e mulheres que precisamos ter a consciência que sempre vamos estar no lugar de um líder aprendiz. Agora, outro valor importante é que os ministérios possuem transitoriedade. O que isso significa? Um ministério que é muito significativo hoje, daqui 5 anos ele pode perder a importância, ele pode deixar de cumprir a sua função e ele precisar deixar de existir. Então, quando isso acontecer, eu paro de servir ao Senhor? Não. O ministério possui transitoriedade. Seu chamado não, a sua vida com Deus não. Então, se
aquele ministério perdeu a sua eficácia e um outro ministério precisa nascer para gerar a vida necessária e ser eficaz, como é o desafio, você vai crescer e se movimentar para que você possa estar ocupando outros lugares, em outros ministérios, dando continuidade ao seu chamado, respondendo ao Senhor. Então, você não estará pronto para participar de um ministério até estar disposto em servir em qualquer área. Para mim, só serve se eu for do louvor. Não, para mim, só serve se eu for da intercessão. Meu querido, minha querida, serve aonde há necessidade. Eu não vou ficar procurando lugares, eu vou suprir necessidades. E quando eu entendo que o meu desafio é estar apto para servir em qualquer lugar, você está respondendo algo que nós esperamos de você. Nós esperamos excelência no ministério e não perfeição. Eu espero que você se torne um líder excelente em qualquer área da igreja. Mas eu tenho clareza que você nunca vai ser um líder perfeito. E você nunca pense que nós vamos buscar de você perfeição. Essa não é a nossa intenção. Mas nós vamos torcer, nós vamos treinar, nós vamos amar, nós vamos encorajar você a ser um líder excelente. Esse é o nosso projeto, esse é o nosso alvo. Encorajamos também você a viver um ministério criativo, a inovação fazer parte do seu ministério. Mesmo que haja falhas, eu nunca consegui ver numa igreja local durante esses 25 anos de ministério, um ministério que não tenha fragilidade, um ministério que não tenha falha. Sempre quando nós vamos olhar de perto, de longe, parece tudo muito perfeito. Mas quando nós chegamos de perto, nós encontramos as falhas. Mas o que eu quero dizer para você, que isso eu quero que você escreva, como eu gosto de dizer, na tábua do seu coração: um projeto que não deu certo não significa que uma pessoa não deu certo. Um ministério que tem falha não significa que o líder ou os membros desse ministério são falhos. E nós não estamos novamente buscando perfeição. Nós estamos buscando excelência. Homens e mulheres quebrantados, homens e mulheres amorosos, servis, que respondam ao Senhor dentro daquilo que o Senhor está chamando a sua vida para responder. Eu estou muito feliz de estar compartilhando essa aula com você nesse dia. Eu quero dizer para vocês que quando eu iniciei meu ministério, quando eu me apaixonei pelo Senhor, quando o Senhor marcou a minha vida, eu não tinha muitas habilidades e nem estudo eu tinha. Então eu não sabia nem falar. Eu era motivo de brincadeiras de muitos por causa das minhas palavras engraçadas, porque eu falava tão errado, que virava, se fosse hoje, bullying. Porque aí eles faziam brincadeiras de como eu colocava as palavras de forma tão equivocada. Mas mesmo eu não tendo habilidade com as palavras, mesmo eu não tendo um português correto, Deus me chamou para o ministério, Deus me levantou, Deus me ungiu e eu cheguei até aqui. Quando você enxerga de perto o meu ministério, você vai ver que tem muitas falhas. Mas uma coisa eu falo com alegria: tem excelência. Tem falhas, mas tem excelência, porque eu sirvo com uma grande paixão. E a minha vida, o prazer da minha vida é ministrar ao coração desse Deus que chamou você, que me chamou, que nos ungiu, que nos enviou e que nos deu uma ordenança: sirva, faça discípulos, cumpra seu propósito, porque nós somos objetos do amor do Senhor. Que Deus abençoe você e te espero na próxima aula.